Salmos para a Alma, uma pausa diária para ouvir Deus, com a missionária Luciana. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia, aqui quem fala é a missionária Luciana e sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional do dia do grupo de oração Ebenezer. Ô glórias! Hoje nós chegamos nessa sexta-feira e estamos encerrando essa segunda semana de mais um episódio dos Salmos para a Alma. Para você que tem nos acompanhado ou você que apenas entrou hoje, nós já estamos nessa segunda semana de 4 semanas onde nós estaremos aprofundando no livro de Salmos. E hoje, meus irmãos, vamos estar tratando de um assunto onde essa geração busca constantemente a segurança. Só que quando tudo é incerto, Deus continua sendo a nossa segurança. Muitas pessoas estão buscando segurança e vivendo ansiosas, preocupadas com o futuro, com as finanças, jovens tentando encontrar propósito, trabalhadores com medo de perder o emprego e muitos corações cansados de tantas notícias ruins. Muitas pessoas vivem buscando uma segurança. Alguns procuram em dinheiro, outras nas pessoas e outras buscam segurança na estabilidade profissional. Mas a verdade é que tudo nesta vida pode mudar em um segundo, de um dia para o outro. E foi exatamente sobre isso que Davi escreveu no Salmo 62. Ele estava cercado pelos seus adversários e enfrentando pressões. Nós ainda continuamos vendo os salmos de lamento de Davi. Mas meio a essa instabilidade, insegurança, Davi faz uma declaração poderosa. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Oh glórias, aleluias. Mas antes de nós iniciarmos, meus irmãos, eu quero pedir a você que não é inscrito nesse canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações, selecione a opção todas para que você venha estar por dentro de tudo que nós postamos no canal, amém? Nós também estamos com o nosso perfil Grupo de Oração Ebenezer no Spotify e de lá você também pode nos acompanhar de onde você estiver. Oh glórias! Mas vamos abrir agora as nossas Bíblias no Salmo 62 e vamos ver o que diz a gloriosa palavra do Senhor. Somente em Deus espera, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Ele somente é a minha rocha e a minha salvação. Ele é o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Até quando intentareis contra um homem, para o derribarde todos vós, como parede inclinada e muro que prestes a cair, eles somente intentam derribá-los da sua altura. Deles tem prazer na mentira, com boca abençoam, mas maldizem no íntimo. Somente em Deus espera a minha alma, dele vem a minha esperança. Ele somente é a minha rocha e a minha salvação. Ele é o meu refúgio, não serei abalado. A minha salvação e a minha honra estão com o Senhor. Ele é a minha rocha forte e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai o vosso coração diante dele. Deus é o nosso refúgio. Verdadeiramente, homens de baixa estirpe são vaidade, e os homens de alta estirpe, mentira. Se pois pesados na balança, todos eles em conjunto forem mais leves que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos torneis vãos na rapina. Se as riquezas se multiplicarem, não ponhais o coração nelas. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder é de Deus. A ti, Senhor, pertence a benignidade, porque tu retribuis a cada um segundo as suas obras. Oh glórias! Meu Deus, que forte esse salmo, meus irmãos. Cada vez mais que eu estou lendo e meditando e aprofundando nessa série,
mais eu fico cheia do Espírito Santo e maravilhada em ouvir como Davi repetitivamente entende e passa para mim e para você que ele sabe quem é a rocha. Uma fé inabalável. Ele sabe que Deus é a sua força. Ele entende que Deus não o vai abandonar. Nesse momento, Davi nos está convidando à confiança. Davi estava enfrentando ataques, críticas e perseguições. Talvez seja você esta pessoa nesta manhã. Ataques, críticas e perseguições estão vindo de todos os lados em sua vida. Mas como temos aprendido nesses salmos, em vez de se desesperar, ele escolhe descansar. A palavra de hoje é descansar, confiar no Senhor. E ele compreendeu algo que muitos, incluindo nós, ainda precisamos aprender. E esse é algo para você anotar. A paz não vem da ausência de problemas. A paz, ela vem da presença de Deus. Meus irmãos, isso é muito forte. Muitas pessoas confundem paz com falta de problemas. Quando a minha vida estiver melhor, quando eu tiver esse carro, ou essa casa, ou esse emprego, então eu vou ter paz, eu vou ser feliz. Não, meus irmãos, não funciona assim. Sim, temos momentos de refrigério, o Senhor quer abençoar seus filhos, mas a verdadeira paz que vem do Senhor, vem da sua presença, ela não está condicionada às circunstâncias positivas, e sim a você estar em paz, confiando no Senhor, mesmo com problemas. A nossa alma ela encontra um descanso quando ela aprende a esperar em Deus. Olha como ele declara, Davi: somente em Deus, a minha alma espera. Espera como? Silenciosa. Observe, aqui Davi não diz uma espera ansiosa, e muitos vivem assim. É melhor, não sabem esperar, porque quando você espera ansiosamente, você verdadeiramente não sabe esperar. Aqui, Davi não fala de uma espera desesperada. Ele fala de uma espera silenciosa. O que isso me revela? O que significa essa espera silenciosa? Que é uma confiança tranquila. Você sabe que vai chegar, você tem confiança. Imaginem, meus irmãos, pensem em alguém que você tem em sua vida, da qual aquela pessoa, o que ela diz, ela cumpre. Você confia nela. Porque até então ela tem te provado e demonstrado confiança. Como um bebê confia na mãe, no pai que está cuidando, uma criança que se joga para que você venha o segurar, para que ele não venha cair, ele se joga sem medo, ele confia que você vai segurá-lo e que ele não vai cair. Essa é a mesma confiança que Davi tem no Senhor. Ele tinha essa confiança e é essa que nós temos que ter. Uma tranquilidade, porque nós sabemos que nenhuma oração fica sem resposta. Agora, o tempo dessa resposta, ela não é atendida na hora que nós desejamos. Mas saber esperar com confiança e tranquilidade é a chave. Essa é a fé verdadeira. Aprender a descansar enquanto Deus trabalha. Porque, meus irmãos, nem tudo que parece seguro realmente é. Hoje nós estamos nos aprofundando na segurança. Muitas pessoas estão colocando a sua confiança em coisas que podem desaparecer. Por exemplo, o dinheiro pode acabar, posições podem mudar, pessoas podem falhar com você, mas Deus permanece. Olha o que Davi afirma. Ele somente é a minha rocha e a minha salvação.
Então a pergunta que eu faço para você nesta manhã, para nossa meditação: onde está a sua confiança hoje? Em quem ou no que você tem posto a sua confiança? Naquilo que muda ou naquele que nunca muda? Essa é a pergunta. Muitos confiam em cavalos, diz a palavra do Senhor, mas eu farei menção do nosso Deus. Meus irmãos, como nós estamos vivendo, eu creio que em nenhuma geração hoje as pessoas têm vivido colocando a sua segurança nas coisas materiais. E como nós falamos aqui, o dinheiro, status, tudo isso pode mudar em um segundo. É muito importante saber em quem ou no que você está colocando a sua confiança. Se não é no Deus Altíssimo, eu te convido a meditar sobre essa decisão. Porque quando Deus é o nosso fundamento, Ele é a base e é nele quem você confia, nada, meus irmãos, nenhuma tempestade vai conseguir te derrubar. Não deixe que a opinião das pessoas determine seu valor. A sua identidade em Cristo Jesus, que eu sempre falo aqui. Naquele momento, Davi estava sendo atacado. E mais, ele estava sendo acusado injustamente. Mas mesmo assim, ele não permitiu que as palavras dos outros definissem quem ele era. Olha só, no versículo 4 ele diz: eles somente intentam derribá-lo da sua altura. Deles tem prazer na mentira. A boca abençoa, mas maldizem no íntimo. Olha só, meus irmãos, talvez você está passando por essa situação. Bocas que se batem acerca da sua vida. Seu nome que anda em rodas de escarnecedores. Pessoas que estão te acusando e te atacando injustamente. E muitas das vezes você nem sabe o que estão falando ao seu respeito. Mas Deus, Ele vê tudo porque Ele é um Deus justo. Agora, o que Davi nos ensina aqui? Ele não permitiu, prestem bem atenção, que as palavras dos outros definissem quem ele era. Nós estamos vivendo em uma época em que muitas pessoas adoecem. Sabe o que é ficar doente, meus irmãos? Emocionalmente, tentando agradar a todos. Mas nós sabemos biblicamente que isso é impossível. Eu ainda trarei no nosso devocional acerca disso. É impossível agradar a todos. Mas aqui fica uma aplicação prática para a nossa vida. O seu valor não depende da aprovação das pessoas. O seu valor vem de Deus. E aqui Davi nos ensina. No versículo 6 ele diz: Ele somente é a minha rocha e a minha salvação. Aqui Davi conhece, ele está nos mostrando que ele sabia a sua identidade em Deus, não vivia escravo da opinião das más línguas. Deus é o refúgio para esses dias. Se você está sendo atacado, acusado injustamente, caluniado, não dê ouvido a essas vozes, porque Deus é o seu refúgio. Ele vai mais além e escreve: confiai nele, ó povo, em todo tempo. Observe o que ele diz aqui. Não só nos dias bons, mas em todo tempo. Não apenas quando tudo está perfeito e funcionando, mas em todo tempo. Então leve para Deus os seus medos, os seus sonhos, as suas preocupações, os seus planos, entregue aos pés do Senhor.
Confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz a palavra. Confia nele e ele tudo fará. Aquilo que você entrega a Deus deixa de ser um peso que você carrega sozinho. Ontem nós aprendemos sobre isso. Davi aqui ele faz um alerta. Ele segue mais. No versículo 10, onde ele diz: não confieis na opressão, nem vos torneis vãos na rapina. Se as riquezas se multiplicarem, não ponhais o coração nelas. Vejam bem, aqui ele está nos ensinando algo muito real nesse tempo atual. Que as riquezas não devem ser o centro da nossa confiança. Vivemos uma sociedade que mede o valor das pessoas pelos que elas possuem. Infelizmente, meus irmãos. Mas Deus, ele mede pelo que nós somos diante dele. Muitas das vezes, eu já tenho falado aqui neste devocional, acerca de algo que o meu avô, quando eu era criança, me ensinava. As pessoas cobiçam e invejam o que os outros têm, mas eles não querem passar um dia na vida daquela pessoa, porque você não sabe qual é a luta dela diária para que ela venha ter ou ser quem ela é. Mas é mais fácil você invejar o que o outro tem. E a palavra de Deus diz que a inveja apodrece os ossos. Não confie nas suas riquezas. Não coloque o seu tesouro onde está o seu coração. As riquezas acabam, meus irmãos. O dinheiro acaba. A posição acaba. Em um segundo você pode perder o emprego, um status. E quantas pessoas estão vivendo hoje com esse espírito de altivez? Algo que eu tenho notado, meus irmãos, vivendo com pessoas de diferentes culturas e de diferentes lugares do mundo, é que quanto menos elas têm financeiramente, mais perto de Deus estão. Meu Deus, porque muitos colocam a riqueza como centro. Por isso Deus nos advertiu, Jesus falou sobre isso. O dinheiro não é o problema. Incluindo uma aplicação prática para a nossa vida. Trabalhe, planeja, seja responsável, sim, mas nunca coloque a sua esperança apenas nos recursos materiais. Porque o dinheiro ele pode sim comprar conforto, mas somente Deus pode dar a paz. Do que adianta você ter tudo o conforto, viver no luxo? Sim, é importante ter. O dinheiro faz parte. Deus não falou que a riqueza seria ruim. Ele quer abençoar seus filhos, desde enquanto você não coloque o seu coração nela. Olha o que ele finaliza nos versículos finais. O poder pertence a Deus. Aqui Davi reconhece uma verdade maravilhosa. O poder pertence a Deus. Se você reconhece isso na sua vida, isso significa que nenhuma situação está fora do controle do Senhor. Aqui Davi está nos ensinando que o controle e o poder é de Deus. E aquilo que parece impossível para você, continua sendo possível para Deus. Então, quando você não souber o que fazer, ore, confie e espere, porque Deus continua governando. Quando as nossas forças terminam, nós aprendemos ontem, o poder de Deus ele continua intacto. A verdadeira segurança não está nas circunstâncias, em nada do que você está buscando. Davi não tinha garantia de que seus problemas acabariam naquele dia. Ele não sabia, tudo estava incerto. Mas ele tinha uma certeza de quem Deus era. E isso foi suficiente. Então, novamente eu venho a dizer, a segurança do cristão não está na ausência de problemas. Pelo contrário, muitos desistem de ser cristão porque parece que nós só vivemos na luta.
Mas a diferença está, meus irmãos, na presença do Senhor nas nossas vidas. Deus conosco. Nós passamos por várias lutas dando glória a Deus, com a presença do Senhor. Então, quem tem Deus como refúgio, possui uma segurança que o mundo não pode oferecer. Então, nesta manhã, o que fica para a minha e a sua meditação: onde está a sua segurança? Ou com quem está, em quem está a sua segurança? Nos bens materiais? Em uma pessoa ou várias pessoas? No seu trabalho? Na sua posição? No seu cargo ministerial? Tudo isso pode mudar de um dia para o outro. Nós sabemos que a riqueza e nada, nenhum bem material é comparado à presença de Deus e viver em paz e tranquilidade com nosso Senhor. Essa é a maior segurança, meus irmãos. Isso é algo que eu falo muito aqui, dentro da minha casa. Que falte tudo menos a presença do Senhor. Porque se nós temos Deus do nosso lado, nós podemos seguir adiante. As coisas vêm e vão, podem se perder e acabar. Mas Deus tem que permanecer fiel. E hoje as famílias, os jovens, essa geração tem posto sua confiança nas pessoas, nas redes sociais, nos seguidores, meu Deus, em tudo menos no Deus Altíssimo. Oh glórias, aleluias. Nós já estamos nos aproximando ao fim. Neste momento eu te convido para curvar a sua cabeça, se você puder, fechar seus olhos. E vamos orar ao nosso Deus em nome de Jesus, e aqueles que não puderem, em espírito concorde. Amém? Oh glórias. Soberano Deus, Pai querido e Pai amado, Senhor, eu quero te agradecer por mais essa semana. Chegamos essa sexta-feira, Senhor, com mais um devocional. Até aqui tem nos sustentado o Senhor, tem dado força e graça. Deus de poder e glória, eu te agradeço pela tua palavra que não muda. Que através do teu servo do passado, Davi, nós temos aprendido, Senhor, a confiar, a como confiar em ti. Porque o Senhor é a única, meu Deus, rocha, a fortaleza, o refúgio e o socorro bem presente em nossas vidas, Senhor. Deus, em um mundo cheio de incertezas, onde tudo está mudando tão rapidamente, que nós possamos aprender a descansar em Ti. Ajuda-nos a confiar em Ti, mesmo que não entendamos. E ajuda-nos a esperar com paciência, Senhor. Ajuda-nos a lembrar que Tu és a rocha, a nossa salvação e o nosso refúgio. E livra-nos da ansiedade excessiva. Oh Deus de poder e glória, quantos estão vivendo ansiosos? Quantos não conseguem nem dormir, Pai? Preocupados com essa vida, meu Deus. Oh Deus, tira, meu Pai, repreende toda ansiedade, toda preocupação e opressão do Teu povo. Livra-nos, Deus, de colocarmos a nossa confiança em coisas passageiras. Deus, o Teu povo está perecendo por falta de conhecimento, por falta de entender que a confiança está em Ti. E que nós não podemos, Senhor, fazer nada, nem acrescentar um fio de cabelo à nossa cabeça, com tanta preocupação, Senhor, com o dia de amanhã que nós nem sabemos, porque pertence a Ti, Senhor. Que a nossa alma venha encontrar descanso somente em Ti, Pai, e que possamos viver todos os dias firmados na certeza de que Tu continuas no controle de todas as coisas, Pai. Que nós venhamos aprender como Davi, Deus, a calar, mesmo em meio às injustiças, Senhor, colocar nossa confiança em Ti. Deus, visita todos que estão me ouvindo agora e os que ainda vão ouvir, os corações aflitos, cansados. Desperta a Tua igreja, meu Pai.
Visita, Senhor, desperta o teu povo para que venha eles confiar em Ti e não nas coisas desse mundo. Ensina-nos a perdoar aqueles que têm nos injustiçado, Senhor. Caluniado, Pai, porque nós sabemos que a nossa confiança está em Ti, somente em Ti, Deus. Porque o Senhor é a rocha. Essa é a oração que eu te faço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos. Oh, glórias, aleluias. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Meu Deus, em nome de Jesus, eu profetizo nesta manhã que os meus irmãos estão sendo visitados e que Deus está tirando toda a preocupação e ansiedade do coração dos meus irmãos e de todos os ouvintes deste canal, amém? Que você venha aprender a confiar somente no Senhor. Coloque a sua confiança verdadeiramente nas mãos do Senhor. Se essa mensagem falou com você, compartilhe, meus irmãos, com familiares, amigos ou alguém que Deus tocou no seu coração que precisa ouvir, que precisa entender que a confiança não está em nada e ninguém, e somente no nosso Deus Altíssimo, amém? Oh, glórias! Eu agradeço a você que ficou comigo até o final deste devocional e nós retornaremos na segunda-feira com a nossa terceira semana deste episódio, Salmos para a Alma. Amém, meus irmãos? Lembrando, o nosso devocional é de segunda a sexta-feira e ao final desta série estaremos disponibilizando o e-book para que você venha meditar no material e também, meus irmãos, passar esses devocionais, esse estudo para frente nos seus ministérios, na sua vida, nos seus familiares, porque esse é o objetivo do nosso grupo. Expandir, ampliar o Evangelho de Cristo, amém? Estamos que nos unir e passar mesmo o conhecimento para aqueles que ainda precisam ouvir, porque Deus mandou, a nossa missão é ide e pregai o Evangelho a toda criatura, todos nós. Essa é uma grande responsabilidade que Deus nos confiou em nossas mãos. Então não venhamos, meus irmãos, competir. Não venhamos competir. Aqui a ordem é somar, multiplicar e alcançar mais vidas e lares. Amém, meus irmãos? Oh, glórias! Que Deus abençoe, que tenha um excelente dia e fim de semana na presença do Senhor. E nós retornaremos na segunda-feira em nome de Jesus. Amém.